Oi, eu sou Gustavo Valese, sou produtor cultural e há um tempo eu venho escrevendo editais para diversos clientes. Muita gente me procura para a escrita dos editais que estão entrando à concorrência. Mas sempre surgem muitas dúvidas, muitas questões. E a maioria dessas questões são pautadas em princípios que estão por detrás dos editais. Então, eu proponho a realização desse vídeo agora justamente para tentar expor um pouco desses princípios que estão por trás, trazendo diversas das dúvidas que já me perguntaram ao longo desses anos, para tentar esclarecer e dar um panorama e assim facilitar um pouco mais a vida de quem vive no meio cultural e precisa, muitas vezes, desses editais. Então, vamos lá? Aqui a gente começa. Eu pretendo ir passando por itens que, via de regra, aparecem nos editais públicos, começando aqui por apresentação e objetivo. Tem edital que vai ter apresentação e objetivo, tem uns que vão só te pedir uma apresentação, alguns vão direto para o objetivo e alguns nem explicam para você o que eles entendem como objetivo. Então, a partir dessa premissa, eu vou dar uma ligeira apresentação para vocês de como eu encaro cada uma dessas situações de apresentação e objetivos. Vamos lá. Primeiramente, a apresentação é importante para quem está recebendo o seu projeto, ainda mais porque são os primeiros itens, via de regra, e fica esperte com essa questão de quem está lendo o seu edital, a sua proposta. Já tem que entender de cara o que você está apresentando e qual a diferença do seu projeto perante todos os outros. Porque a pessoa, por exemplo, ainda mais nesses editais concorridíssimos que a gente tem passado ultimamente, o que difere o seu projeto dos outros? Então, estou propondo uma apresentação de teatro de bonecos na rua, em São Paulo. Ok, tem muita gente que propõe isso. O que faz o seu projeto ser diferente de todos os outros? Então estou propondo uma apresentação de teatro de bonecos na rua que de uma forma divertida, leve, trata da redemocratização do país e sua importância na vida de hoje. Algo assim, estou inventando alguma coisa aqui. Olha, que legal, então a gente tem um tema já pautado aqui que vai ser tratado de uma forma específica, uma linguagem específica bacana. Então já entendi que tem algo de diferente e depois vou acompanhar para saber durante o resto do projeto, eu como avaliador, para saber se está coerente com toda essa sua proposta. Claro que a gente não começa, aliás, fica a dica, nunca começa uma proposta de edital pela apresentação, pelo objetivo. Primeiro vai no orçamento, vê se tudo cabe dentro do orçamento que você está pensando em propor, para daí sim chegar nas escritas do seu projeto e defender o que você pretende defender dentro do seu edital. Tá legal? Seguindo com a ideia, mas vai ter edital que vai falar em apresentação e vai ter edital que vai falar em objetivo? O que eu faço nessa situação? Eu vou escrever o quê? Vou falar o quê em cada um deles? Bom, vamos lá. A apresentação, eu vou falar às vezes aqui, eu gosto de encarar, mas também fica como minha maneira de pensar, pensando em quem está vendo a avaliação, quem está recebendo a avaliação. Se o edital não for específico, eu digo isso porque alguns são, tá? Alguns editais vão falar, o seu objetivo tem que estar diretamente alinhado com o seu cronograma e com a sua justificativa, item por item, por exemplo. Alguns editais vão te dar um caminho sobre o que você tem que pautar no seu objetivo. Ou então tem uns que vão falar assim, não, nós não queremos os objetivos diretos do seu projeto, mas assim, o que você conquista com as ações que você propôs no outro item. Tem edital que vai te dar uma guia, e aí você segue essa guia do edital. Mas se ele não te der, normalmente eu apresento assim e... bom, tem dado certo. E eu dou esse contexto que eu acabei de falar, né, do teatro de rua, mas também eu busco dizer um pouco qual é o impacto da criação dele nas outras pessoas e o que eu, como artista, estou propondo de diferente que vai fazer uma diferença no mundo agora para essas pessoas, para esse público que está assistindo, né? Então, estou tratando aqui da democratização do país num contexto em que a democracia anda fragilizada, muitos questionamentos sobre as eleições
E então é importante trazer essas discussões à tona para este público que está na rua de tal e tal lugar. Aqui eu já trouxe um pouco mais do que me motiva a trazer e do qual a importância dele, como eu enxergo a importância disso. Eu também estou apresentando um pouco de mim fazendo esse trabalho. Isso fica também no seu subtexto ali do que você está escrevendo, né? E seguindo, aí é ok. Então não é apresentação, é só objetivo, vamos supor. É bem parecido. E às vezes vai ter aquela famosa divisão de objetivos e objetivos gerais. O que eu costumo inserir nos objetivos é sim a realização objetiva do que eu estou propondo. Então é apresentar tantas vezes, em tantos lugares, de contrapartida vai ter tradução em Libras, uma ação educativa e ponto. Então, direto ao ponto do que eu estou propondo que bom uso farei desta verba pública que a mim será confiada, certo? E aí, em objetivos específicos, aí você vai listar. Em tantos meses realizar tal coisa, em tanto tempo realizar outra coisa. E eu gosto de pensar em 4 diferentes itens, grandes itens para englobar cada um desses pequenos itens. Que são, o primeiro que são os objetivos do projeto mesmo, né? Então, realizar tantas apresentações no estado de São Paulo. Né? Essas pequenas coisas que definem de fato o que são um projeto. Mas aí tem mais 3 que eu costumo pensar de inserir. Objetivos artísticos, que é um pouco daquilo que eu falei na apresentação, qual a diferença disso no mundo, como isso impacta a pessoa, ou o público, ou que reflexões traz, ou que subjetividades a gente conversa através do contato, do olhar da pessoa para essa obra, da leitura daquele texto, que seja. Também coloco um pouco do artístico envolvido dentro desses objetivos. E também, muito, muito importante, os econômicos. É uma verba pública que está sendo confiada em mim em uma realização cultural. Que a gente sabe que o retorno do PIB, da cultura, para os cofres públicos é grande, circula verba, estimula a economia. A gente sabe que a gente tem uma importância grande dentro da economia de circulação de bens e serviços. Então eu busco colocar dentro dos objetivos também, a gente vai criar tantos empregos, circular com tantos bens e serviços nas cidades tais, assim estimular a economia. É também uma coisa importante, porque está sendo confiada uma verba pública na sua mão. Então, como você apresenta que você está dando uma garantia de retorno para quem está avaliando o seu projeto, né? E o 4º item também, além dos objetivos, as contrapartidas. Então haverá tradução em Libras, janela de Libras e audiodescrição, será acessível, vai ter acessibilidade para cadeirantes e pessoas com dificuldade de mobilidade. E, bem, enfim, as contrapartidas que você propuser também já listar ali dentro dos seus objetivos específicos. Assim que ele tem um grande panorama do que você está fazendo para daí continuar avaliando o seu projeto. E aí a gente vai entrar num segundo momento para falar sobre justificativa. Como eu justifico a existência do meu projeto no mundo de hoje? Bem, vamos lá, justificativa. O que eu justifico? Como eu justifico? O que eu tenho que defender aqui? E por quanto tempo? Que é o mais importante, eu vou começar por aí minha fala. Imagina de novo a última banca do PROAC que analisou não sei quantos projetos, foram muitos inscritos. Imagina eles tendo que ler um monte de coisa, muito texto de um monte de projetos. Chega uma hora que funde a cabeça. Então, o recomendado é tentar ser o mais justo possível, breve na justificativa, mas também o tempo suficiente para que você consiga defender bem seu projeto. E defender do quê? Vamos lá. Primeiro, eu vou dar 2 coisas que são importantes de se colocar ali. Primeiramente, o que você está defendendo no seu projeto artisticamente, qual a importância dele nesse contexto atual, o que eu pretendo fazer, comunicar, questionar
hoje em dia com esse meu projeto, com essa minha ação que eu estou propondo, com essa verba pública que está me sendo confiada, né? Hoje, cada tempo vai ter as suas questões que estão mais em voga a cada época, e às vezes vem coisas também que não entram nessa onda de questões que estão em voga, mas que também são importantes, às vezes para aquela comunidade específica, para aquele público específico. Eu produzi um trabalho recentemente, foi aprovado inclusive no PROAC, que foi de uma descendente Okinawa, que é um lugar do Japão, que tratava pros descendentes de Okinawa. Era um projeto para um público muito específico, falando sobre o que é ser esse imigrante hoje aqui, etc., dentro desse contexto muito específico. Então, às vezes você tem esses projetos que fogem um pouco desse nicho, desses grandes assuntos que estão sendo ditos, mas que também encaixam, que também fazem sentido. E uma vez que você começa a tratar eles, qual é a justificativa? Como você fala, sim, isso é importante para essa comunidade, por esse motivo, para esse povo, nesse tempo. E eu recebo às vezes muito texto grande, gigante, que você vai ler e você fala, ok, dá para cortar muita coisa. E eu sempre vou perguntando, isso aqui é extremamente relevante para esclarecer as motivações do meu trabalho? As motivações às vezes são artísticas, mas às vezes elas também são políticas, às vezes elas são sociais. As motivações podem ser diversas, não existe uma regra. Mas para você defender dentro deste texto, o que é realmente relevante para se colocar ali? Às vezes tem aquela poesia que se encaixa perfeitamente, 4 linhas, é realmente importante? Dá para economizar essas 4 linhas e vamos direto para o assunto? Que eu vou sempre pensando no curador que vai ter um monte de texto para ler, né? Voltando isso a essa questão muito pontual, muito certa, de que sim, o curador vai ter muito projeto para ler. E aí, uma outra coisa que eu insiro também na justificativa é que é importante de lembrar que às vezes dentro do seu projeto, dentro até do que está sendo pedido no projeto, vai ficar uma ponta solta ou outra. Por exemplo, eu já fiz um outro projeto que eram ações inteiras dentro de redes sociais. Por conta disso, tinha dentro do orçamento uma verba grande para impulsionamento nas redes sociais. Uma verba grande mesmo, mas eu tinha como provar que essa verba retornava diretamente em uma grande quantidade de público. Isso não fica claro se eu só boto isso no orçamento. Então também a justificativa às vezes é um parágrafo, uma linha que você vai falar assim, olha, existe tal verba no orçamento que será voltada para este fim. Às vezes você consegue encontrar espaços na justificativa para fechar essas pontas do seu projeto que ficaram abertas por algum motivo. Tá legal? Justificativa é isso. Vamos para o orçamento? Vamos pensar no orçamento? Vamos lá. Orçamento, eu queria muito chegar nesse ponto, que é onde tem mais coisa implícita, ao meu ver, onde tem mais questões implícitas e que você tem que ter muita clareza. Primeiramente porque você está tratando, via de regra, de um dinheiro público. Seja ele verba direta ou indireta, é dinheiro público. Então você tem que ter muita clareza, e prestação de contas é uma coisa muito séria. Você tem que ter muita clareza desde o momento que você está propondo o seu projeto. Claro que pode haver alteração no orçamento, muitos projetos permitem readequação em um certo momento do projeto, você pedir um remanejamento, são possíveis e são avaliados. Mas são avaliados com base em quê? Existe um princípio que está na lei da licitação pública, e a lei da licitação pública é o que rege os editais públicos. E esse princípio é da economicidade, razoabilidade e eficiência. O que é isso, Gustavo? Economicidade é o que eu estou propondo. O que eu estou propondo gastar está num preço dentro do que é cobrado no mercado? Se está a mais, é razoável o motivo pelo qual esse preço é mais elevado? Ou então existe algo implícito nesse custo que vai pagar algumas outras coisas que são mais caras, mas que
que é razoável que esteja dentro deste valor que eu estou pedindo nesse orçamento? Eficiência. Então, com esse valor que eu estou propondo, eu consigo um melhor uso dessa verba? Então, por exemplo, eu posso gastar imprimindo cartaz e colando na rua, mas ele vai ser tão eficiente quanto se eu gastar um pouco a mais com um marketing digital, que hoje tem um acesso muito mais direto, específico para o seu público? Então, esses 3 princípios, eles vão reger todos os itens que você colocar dentro do seu edital. Sabido isso, existem outras coisas que vão aparecendo, que às vezes não está tão claro que isso está sendo avaliado, mas via de regra está. Quantas pessoas estão sendo empregadas no seu projeto? Lembra que eu falei lá nos objetivos específicos? Empregabilidade é uma questão, sim. Você está usando verba pública e você está gerando economia. Então, vale mais a pena eu contratar mais gente do que ficar só acumulando verba para mim, que sou o proponente do projeto? Sim, com certeza. E essas coisas ficam muito claras. Então, às vezes, existem projetos, algumas leis já proíbem que o proponente tenha mais do que 2 funções, né? Justamente para já dar uma brecada. Mas tem edital que não é tão claro quanto a isso. Mesmo não sendo tão claro, é um princípio que faz parte da ideia de razoabilidade. É razoável você ganhar um edital de 50 mil e dentro das suas funções você acumular mais do que 50% dessa verba do edital? Se não for muito bem justificado, não é razoável. E por isso o seu projeto pode ganhar uma nota mais negativa. Eu já trabalhei com gente que queria, a todo custo, pegar a máxima quantidade de verba para ela. Assim, não, deixa que eu faça a divulgação, deixa que eu faça o site, deixa que eu faça não sei o que. Você fala, não é razoável. Você tá tratando de dinheiro público. E isso tem que ser bem distribuído, você tem que fazer um bom uso, tem que ser bem eficiente esse dinheiro. Inclusive na quantidade de pessoas que estão sendo empregadas. E essas pessoas que estão sendo empregadas, depois vai aparecer lá na ficha técnica, vai estar na sua prestação de contas. Então, eu disse no meu projeto que eu vou empregar 15 pessoas. Aí na prestação de contas você tem 2 notas fiscais. Você não empregou 15 pessoas. Então, o que você está propondo aqui também é muito sério na questão de, sim, estou propondo, tenho que executar o que eu estou propondo, né? Sim, de novo, pode haver alteração na ficha técnica, pode haver alteração no orçamento, mas você tem que sempre se lembrar do princípio da razoabilidade, da economicidade e da eficiência. Tá legal? E uma outra questão que às vezes fica também um pouco por detrás e que não está sendo não é muito vista, mas pode ser feita essa média para até um desempate. Qual que é a média salarial de cada profissional ali que está sendo apresentado? E de novo, o princípio da razoabilidade, eficiência e economicidade. Então quanto menos cachê eu colocar, melhor? Não significa isso também. É razoável você ter todo esse trabalho que você está propondo pelo quanto você está pedindo? Você não vai trabalhar mais do que você está se propondo? Também é algo a se pensar. Existe ali um limite que é o razoável. E outra conta também é, ok, eu estou fazendo um projeto aqui de 200 mil, mas dentro do que eu estou planejando, eu estou percebendo que eu só estou acessando 20 pessoas. É razoável você fazer um projeto que custa 200 mil para 20 pessoas? Talvez não. Então, nessa olhada para o orçamento que você vai dar, e que eu até falei, olha, a primeira coisa que você faz no projeto é, olha para o orçamento, que daí você já vai começar a pensar ali, falar, ok, não estou chegando em muita gente, não vou conseguir tantos espaços, que ações que eu posso colocar dentro do meu projeto que possam atrair uma maior quantidade de público. Não é só maior, mas também às vezes qualitativo também é importante. Ok, não adianta nada eu querer, vou tentar achar um exemplo aqui, sei lá, eu querer falar de alguma questão que seja específica de um público e divulgar para o público B aquela questão, não para esse público. Então, qual a equação que eu vou fazer até que ações eu consigo não gastar nada ou gastar muito pouco e que eu consigo atrair bastante público, né? Então, por exemplo, dependendo do tema do projeto, você consegue uma mídia social
de alguém, numa parceria, poxa, vamos fazer essa parceria aqui, você divulga para mim que você tem um público que eu estou buscando com o meu trabalho e em retorno eu posso te divulgar a sua marca dentro do projeto para as outras pessoas que também são seu público. Esse tipo de troca, de colaboração que é possível de se fazer, que tem baixo custo, também vai ajudar na eficiência, na economicidade e na razoabilidade do seu projeto. Ficou claro? Espero que sim. Vamos pro cronograma? Vamos pro cronograma. Vamos lá, esse vai ser bem rápido. Cronograma. O que há de paralelo entre o cronograma, o orçamento e a apresentação? Os dois a gente já falou. Na apresentação eu não disse lá que a gente ia colocar 7 meses, divulgação intensa do trabalho que estará em cartaz. Também o paralelo vai ter que estar aqui no cronograma. Então, ok, em quanto tempo eu tenho um planejamento para realizar tal coisa e depois divulgar em tanto tempo. Essas questões elas estão entrelaçadas. Então, voltando, vou falar mais uma vez, ao começar um projeto, orçamento e cronograma, para ver se é possível o que você está propondo e assim partir para a escrita. Tá legal? Próximo item, contrapartidas. É um lugar que às vezes causa muito questionamento, muita pergunta já recebi em relação à contrapartida. Eu vou começar falando que também ela é eu acho ela muito mal explicada na maioria dos editais. Vou dar exemplo até do PROAC, onde estou fazendo esse vídeo agora, mas vou mostrar. Ele vai lá nas definições de contrapartida, ele vai falar ação que o proponente deverá realizar em retribuição ao financiamento do seu projeto, conforme estabelecido no artigo 17, decreto tal, de 27 de abril. O que quase ninguém faz? Vai buscar o que são esses artigos e decretos que vai pincelando ao longo do projeto. Via de regra, eles vão se referir ao PAC, que é o decreto do Estado de São Paulo, aqui no caso do edital, né, que rege o PROAC, bem como a Lei de Licitação Pública vai reger todos esses editais. É um estudo gigantesco a se fazer, mas às vezes você precisa de uma informação ou outra. Aí no caso, o que é o artigo 17? Você vai ler, ele acaba redundando, ele também não explica o que é, porque ele vai falar que é obrigatório, no âmbito do PAC, recursos orçamentários, a apresentação de contrapartida pelo proponente, que será determinada de acordo com o segmento cultural, nas condições fixadas no respectivo edital. Ou seja, quem tem que fixar as condições é o edital. É o que diz o PAC, que rege o edital. E o edital fala que é de acordo com o PAC. Então, tá, mas o que é isso? Vamos lá. Eu tô aqui para tentar deixar um pouco mais claro. Por que os editais têm trazido a questão da contrapartida? Ela é um modo, não é... eu já vi muita gente questionar também em relação mas além de eu fazer o meu próprio trabalho, que já é uma contrapartida, já é para o público, eu tenho que trazer mais alguma coisa além disso? São ações, via de regra, que vão ajudar você a aumentar e a alcançar públicos que são pouco ou lhes falta muito acesso ao dinheiro público. Então, toda ação que você estiver fazendo no seu projeto, que vai beneficiar um público, uma camada da população que tem menos acesso ao seu direito cultural, ela é uma contrapartida. Então, por exemplo, se você já está fazendo um projeto que ele é realizado, por exemplo, sei lá, na periferia, num lugar onde não tem um centro cultural distante do centro, que as pessoas não saem dali. Então, se você está indo para realizar um projeto, indo para um lugar que as pessoas elas estão sendo excluídas do direito cultural delas, isso já é uma contrapartida. Então você está ajudando a essa verba pública que te foi confiada a acessar as camadas aonde o dinheiro público precisa ir. Então, pensando nisso, quem são essas camadas menos assistidas? A partir do momento que você começa a pensar em democratização de acesso, se for fazer um projeto que ele acontece, sei lá, dentro do Teatro Renault em São Paulo, com ingresso que custa
R$500 dentro de um edital como o PROAC Editais, tá? ICMS é outra história, eu chego lá. Você não está democratizando o acesso. Então até alguns editais eles têm limites de valor de ingresso para que seja acessível às pessoas, porque aquele espetáculo, aquele acontecimento está sendo realizado com o dinheiro público. Bem como ações de acessibilidade, como Libras, janela de Libras, audiodescrição, rampa de acesso. Todas essas ações são importantes para que essas pessoas das quais você não está pensando diretamente seu projeto para elas também tenham acesso. Para elas também é importante estarem incluídas dentro do seu direito cultural. Então você não pode restringir o acesso de uma pessoa ao seu bem porque você está fazendo no 10º andar de uma escadaria, entendeu? Claro que, eu falo você não pode, mas às vezes seu projeto faz completo sentido que seja lá. E tá tudo bem também. Também é justificável. Você faz também dentro da justificativa poética, às vezes seu projeto vai ser excludente para alguma camada, assim como todo projeto já vai ser excludente para outra camada de alguma maneira. Mas sempre que você tiver alguma atividade, então voltando, que você está beneficiando pessoas pouco favorecidas ou excluídas do seu direito cultural, então você está criando ações de contrapartidas. Só fazer um adendo, eu falei assim, PROAC ICMS já é uma outra história. Existem sim esses projetos que têm seus patrocínios, que têm seus motivos para serem tão caros, e eles não necessariamente são algo que você, nossa, não, mas dinheiro público para isso. Os ingressos são caros, mas eles também têm ações de contrapartida deles, então eles também têm cotas que são ligadas aí de algumas ONGs, etc. E para compensar esses custos dentro do projeto, que o próprio projeto não vai poder cobrir, um certo valor tem que ser cobrado para que se possa fechar a conta do projeto e ninguém saia no prejuízo. Então existe toda uma conta, existe todo um porquê em volta, que eu não vou entrar em detalhe agora, mas sim, algumas produções que têm ingresso um pouco mais puxado também fazem sentido. Claro, razoabilidade. Tem que ter razoabilidade nesse valor a ser cobrado. Tá legal? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Vamos pro próximo. E por fim, último item desse vídeo, plano de divulgação. O que eu proponho de divulgação? Eu falei um pouco agora atrás já, mas qual que é a estrutura básica desse plano? Todas as ações que eu estou fazendo que vai ajudar ao público-alvo chegar até o meu projeto, né? Então, se eu estou fazendo uma ação, eu dei um exemplo atrás, né, que é completamente online, quais são todas as ações que eu posso criar, quais são todas as parcerias que eu estou colocando, que às vezes não dependem de um gasto desse dinheiro do edital, quais são todas as ações que eu consigo me relacionar melhor com o meu público, atrair meu público. Quanto mais, e não só a quantidade, mas o qualitativo desse público também vai importar dentro do seu plano de divulgação. Então, legal, eu vou colocar aqui que as minhas ações vão ser voltadas para esse público especificamente. Claro que todo mundo é bem-vindo no meu projeto, sempre normalmente, mas dentro dessa matemática, o que eu pretendo gastar com a expectativa de público alcançado também é uma continha aí para se fazer. Então, voltando lá de novo naquilo do orçamento que eu falei que é de extrema importância, do princípio da razoabilidade, eficiência e economicidade. Economicidade e razoabilidade. Princípio da economicidade, razoabilidade e eficiência, tudo que tiver dentro desse princípio, se você puder pensar ele aqui no seu plano de divulgação, também é maravilhoso. Às vezes dá para pensar muitas ações que não vão custar para o projeto, mas que vão ter uma eficiência muito boa. E aí você está entrando na conformidade da legislação de seguir esses princípios e vai estar sendo avaliado melhor o seu projeto. É isso, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, espero ter esclarecido diversas dúvidas, espero que esses princípios ajudem vocês a construir textos e projetos mais coerentes, mais redondos, e que a gente consiga construir melhores futuros com a cultura. Quero deixar claro também que eu não sou um entusiasta dos editais, eu não sou a favor de ter só os editais como política pública de cultura, ainda mais se a gente olha para a quantidade de verba em comparação com a quantidade de projetos que a gente tem. A gente precisa pensar novas maneiras de viabilizar a realização desses projetos. Sim, precisamos, mas também vamos zelar pelo que a gente tem. A gente tem boas estruturas que funcionaram até um certo tempo, precisamos de novas
mas vamos zelar pelas que a gente tem e poder fazer um bom uso delas para assim, com os nossos projetos, a gente conseguir aí criar futuros culturais melhores. Tá legal? É isso, espero ter ajudado de alguma forma e a gente se vê por aí em algum momento. Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo, me chamar para os seus projetos, o meu @ eu vou colocar ele aqui ou em algum lugar da tela, no Instagram, você pode me acessar por lá. Tá legal? É isso, um grande abraço e até mais.